Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, no segundo domingo do Advento, nós nos colocamos ao lado do profeta João Batista, anunciando a chegada do Senhor e preparando o seu caminho. Então, ancorados na palavra de Deus, que nos chama à conversão, que nós possamos realmente refletir as leituras de hoje, o Evangelho, na espera da realização do reino de Deus entre nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 40, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 11. Isaías, capítulo 40, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 11. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente. Levanta-a, e não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá como um forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, o profeta Isaías fala aqui, preparai o caminho do Senhor. Então, para ele, o caminho do Senhor é um caminho de conversão. Todo vale será aterrado, e toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. Então, os padres da igreja, eles associam esses vales, esses montes, essas tortuosidades, às nossas paixões, a tudo que turva a visão do nosso coração, impedindo-a de contemplar as coisas do alto. Então, que nós possamos, sempre, cada vez mais, nos convertermos, para uma nova vida, nos arrependermos dos nossos pecados e sempre louvar a Deus, tá certo? Sempre dar glórias, ao Senhor. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, essa segunda leitura,
mostra pra gente, né, fala sobre a vinda do Senhor, né? Então, o Senhor, ele sempre cumpre a sua promessa, né? Então, como aqui, São Pedro fala aqui, ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Então, voltando aqui à palavra que a gente sempre está falando aqui, né? Vigiar, né? Que a gente possa, né, realmente, sempre, cada vez mais, vigiar, né? Que nós aguardemos realmente, né, a vinda do Senhor, né? Que nós possamos ficar atentos, né? Vigiar é a palavra, então que nós possamos acolhê-lo sempre no nosso coração, né? Esperá-lo, né? Esperar a nova vinda de Cristo com bastante alegria e nós possamos realmente também acolhê-lo, tá certo? Então, a palavra, né, é vigilância, né? Que nós fiquemos atentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento pela remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o Evangelho de São Marcos, né, fala pra gente, né, o início, né, o início do Evangelho, né, fala, justamente volta a falar o que o profeta Isaías fala na segunda leitura: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Então, o tempo do advento, né, ele deve, né, ser uma ocasião para permitir, né, que tal trabalho seja feito dentro de nós, né, que seja feito no nosso coração. Então, que nós busquemos então o sacramento da reconciliação, né, e na medida do possível, né, uma vivência regular da Eucaristia, né, o convívio familiar com a palavra e sempre o amor e o perdão nas relações fraternais, né, e que nós também possamos preparar o caminho, né, que nós possamos também preparar o caminho, né, enquanto o caminho nos prepara. Então, que nós possamos, né, sempre anunciar a vinda de Cristo, né? João Batista, né, preparou o povo, né, para a vinda de Cristo, né? Algumas pessoas achavam que ele era o próprio Messias, mas ele fazia questão de dizer: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. É de Cristo que ele está falando. Então, como João Batista anunciou, né, a vinda de Cristo, que nós também possamos, né, anunciar a sua vinda, né, que nós possamos também acolher e colocar em prática sempre a sua palavra, os seus ensinamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.